Bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Depende da hora que você está assistindo. Tudo bem, Gláucia? Tudo bem, Vera? Tudo bem, mulheres? Olá, tudo jóia. Muito Nossa bom. primeira live, né, de 2019. Começando, Maravilhosa. começando mais uma vez aqui atendendo aos pedidos das seguidoras, né? Falando sobre temas que Exatamente. são importantes para você que nos acompanha. E o tema de hoje é sobre como nós podemos lidar com circunstâncias limitantes, né? Muitas vezes nós tomamos decisões ou nos encontramos em circunstâncias, em situações que nos vemos limitados quanto ao que podemos fazer. E aí, como lidar com sentimentos negativos que possam surgir dessa situação? Por isso que a gente vai falar desse assunto hoje. Conto mais uma vez aqui com a colaboração da Gláucia, que é psicóloga e coach, e sobre comportamento, essa parte aí da psicologia. Ela é a mestre aqui no assunto, por isso que ela está sempre aqui conosco. E por isso que compartilhamos também esse assunto, tanto na página aqui do Universo Marias, como na da Gláucia também. Reforçando, se você tiver alguma dúvida, deixa aqui embaixo no comentário, que caso você esteja assistindo essa live em outro horário, não tem problema, que a gente volta aqui e responde, troca uma ideia com você, tira todas as dúvidas, ok? Então, vamos começar, né, Gláucia? Vamos. Gláucia, então a primeira pergunta já seria, o que seriam essas circunstâncias limitantes? Como que definisse isso? Então, são barreiras externas, circunstanciais, como situações ou pessoas que julgamos atrapalhar o nosso crescimento, ou então de usufruirmos algo de bom na vida. E naquele momento é como se limitasse nosso O que podemos andar, o fazer, nosso não é isso? caminhar. Exatamente. Nós não podemos fazer nada diante daquelas circunstâncias, né? Pelo menos naquele momento. São momentâneas, entendeu? Mas aí como é que, né, essa parte, o que que é? Né? Pode ser a morte de alguém. Tem vários exemplos. A morte de uma pessoa, um ente querido, uma pessoa que você goste muito. Pode ser a situação de férias, você não tem dinheiro para viajar. Ou então, você não vai, né, que a gente vai ver o caso do chefe que não deixa você sair, né, entendeu? Então, várias situações podem deixar, né, as escolhas que você fez, que não foram muito legais, e nesse momento você está preso a elas, entendeu? Então, são várias circunstâncias que fazem esse movimento de você se sentir limitado naquele momento, entendeu? Uma situação também que eu lembro em relação a essa questão de limitação, Gláucia, Hum, por exemplo, você já bem destacou que pode se referir também, a limitação pode vir de decisões que tomamos ou de ou escolhas que fazemos. Por uhum, exemplo, um atleta que está em busca da medalha olímpica, né? Que é a maior exato. premiação que um atleta pode receber. Então, ele vai ter ali uma rotina diferenciada, provavelmente no mínimo 8 horas de treino diário, uma coisa que vai ser, né, uma rotina bem diária, pesada, uma alimentação mais restrita e etc, né? Tudo em busca daquele objetivo dele. Vai Mas por restringir conta as disso, saídas dele, né? Ele não vai poder isso, sair com a namorada, exatamente. com os amigos, as baladas, tudo que ele vai restringir, Exatamente. Exato. porque Vai ele estar vai ter todo que mundo ficar se treinando. divertindo. Ele vai, claro, poder se divertir, logicamente, mas é sempre tudo de forma mais regrada, né? Não é Regrada. tipo assim, chega esses períodos, todo mundo come, bebe bastante, já, digamos assim, numa situação de um atleta, é algo que ele precisa estar mais focado, né? Então, podemos falar Exatamente. que circunstâncias do tipo também nos limitam, né? Exatamente. Essas circunstâncias como você mesmo falou, questão de escolhas. Ele escolheu ser atleta e nesse momento ele, né, vai ter que se limitar aos exercícios, ao treino e a uma alimentação muito regrada, né, para ele conseguir o objetivo dele, que é a A medalha, medalha né, o olímpica, né? sucesso, exatamente. Então ele tem que realmente estar naquele estado e até e assim é uma escolha e o modus vivendi dele vai ser aquele, na verdade, né, Vera? Então ele tem que se adaptar àquele e como ele quer aquilo, então não vai ser na questão, ele vai se, como é que se diz, convencer de que aquilo é o melhor para ele, entendeu? Na verdade.
não é verdade? Ele Isso. vai perceber que tem perdas, mas o ganho para ele interno é muito grande, entendeu? Na verdade. Exatamente. Essa é uma das Ele grandes vai ter questões que. que eu vejo. E ele vai chegar ao limite dele, né? No caso, ao limite dos três, ao limite de tudo para ele conseguir o que ele quer. Então, é realmente um Exatamente. exemplo, né? Um exemplo assim de pessoa de superação para conseguir o que quer, não é verdade? Isso. E aí, Gláucia, diante dessas escolhas que fazemos ou dessas decisões que tomamos que podem nos limitar, sabemos também que elas podem gerar sentimentos negativos, uma frustração e etc., por não se fazer tudo aquilo que de repente se gostaria. E aí, como que a gente lida com esses, que sentimentos melhor? Que sentimentos Então, negativos podem surgir nesse momento? Então, Vera, às vezes também, além das escolhas que nós fazemos, tem acontecimentos como a morte, que não são, né? Que é uma circunstância limitante, que não dependeu de escolhas, né? Tem tragédias, Sim, com certeza. tem acidentes, tem vários casos de situações limitantes. No caso até do que a gente vai ver do chefe, né? Por exemplo, você marca umas férias, não é isso? E você vai viajar e você fala antecipadamente para o seu chefe que você vai viajar, né, agora em janeiro e tudo, né, que é época de férias, e o seu chefe, então você já marca a passagem, você já deixa tudo confirmado com ele que está tudo certo que você vai viajar, né? E Uhum. então aí você chega para ele, está tudo certo, já marcou as passagens, tudo, e quando você vai de fato, né, já comunicando, já que já está saindo, ele chega para você e diz: não, você vai precisar ficar no meu lugar, porque quem vai precisar tirar férias agora sou eu. E aí, essa situação é fácil? Não é fácil. Esse movimento, essa situação, essa circunstância causa em você muita raiva, porque você já estava com viagem marcada para encontrar com sua família, com expectativas, né? Que ficaram frustradas agora, entendeu? Então você já estava indo para outro estado, vocês iam viajar de lá para outro estado de praia, entendeu? Já tinha motéis marcados, já tinha passagens marcadas, e aí na verdade, você fica tão, né? E assim, e o medo também, vem assim, sentimento de raiva, de mágoa, de medo, porque você também na hora pensa em reagir e você não reage com medo de quê? De perder o emprego. Exatamente. Medo da perda. Veja, E são deixa eu te vários. falar que já aconteceu isso comigo uma vez. Depois, agora que tu falou, lembrei disso daí. Foi mesmo. Fala Foi. então como é que foi para você essa Eu situação, viajei. gente. Jura? O Fez a resultado da crema. história, eu viajei. Não, era assim, era Você uma colocou situação que já então? não. Sim, foi assim, foi uma situação em que eu já havia solicitado essas férias, já tinha ficado tudo ok. E aí era uma viagem que eu ia fazer com a família, amigos e etc. Um grupo de 20 Ai, pessoas, uma viagem mais maravilha. longa, algo Uhum. maravilhoso. Justamente em janeiro, né? Nessa época de janeiro. E aí Sim. essa minha férias já estava acordada com o meu chefe, etc. Só que aí nos 45 do segundo tempo, ele disse que minha férias estava cancelada. Eu disse, ok, tudo bem, sinto muito, então vou para as minhas férias e aí a gente conversa, porque realmente a situação já não estava legal. Então, assim, a gente É. também tem que saber Uhum. quando parar de bater cabeça, né? Porque não adianta ficar só batendo de Exatamente. frente, etc. Se de repente a situação já está se caminhando para algo que não está bom nem para você nem para outra parte, então é melhor de repente colocar um ponto final, né? É verdade. No caso aí, Vera, realmente a situação de você ter resolvido essa situação foi muito boa, porque você não ficou com nenhuma sequela, nenhuma E mágoa, isso, no nenhuma fim das coisa contas, presa sim, nessa foi resolvido tudo bem. situação. Fiquei chateada, logicamente, Chateada por causa porque, da porque situação, era né? algo que já estava combinado, mas tudo bem. Uhum. É. Relevei E e você saiu do procurei emprego? Não, encerrar, saiu. sim, procurei É. encerrar aquele ciclo ali da melhor forma possível, apesar Aham. disso, né? É verdade. Então, o interessante é quando você consegue resolver, porque aí você deixa todos os sentimentos, né? Você resolve. Quando você consegue falar para esse chefe também,
né? Você encara o seu Uhum. medo e diz para ele que realmente você já estava exatamente, você falou que estava acordada, que você, né, não precisa agir de uma forma agressiva, mas de uma forma que, pois a gente acordou essa situação, isso aí já está resolvido, já marquei minhas férias, estou com passagem, não posso ter esse prejuízo na minha vida e também estou para me encontrar com minha família. Então, o ideal é você deixar bem claro o que realmente você está sentindo, como as coisas claras e simples da forma mais, né, óbvia. Uhum. E aí você resolve aquela situação. A questão é que muitas pessoas têm medo de perder o emprego, entendeu? Isso, com Então, certeza. nessa situação, a pessoa sai cabisbaixo, porque na hora não sabe como responder, e tem medo, né, na hora como vai Uhum. falar, e não sabe administrar ainda esse sentimento que está vindo muito forte. Então, ela sai cabisbaixo e fica com realmente a mágoa, né, a raiva, e na verdade, essa raiva também, como diz você, às vezes não é concreto, mas também dela própria não falar, não dizer, não se Isso, expressar. exatamente. E o que que acontece quando a pessoa fica com aquela mágoa, aquela situação? Ela pode adoecer, não é Com isso? certeza. Esse Interessante isso sentimento daí, viu? muito, Pessoa né, poder Vera? adoecer diante de uma frustração, um sentimento negativo, de uma situação que ela Aham. gostaria de concretizar, mas não pode, né? Exatamente, porque aquela situação já estava totalmente, aquela expectativa, aquela situação já estava totalmente organizada na cabeça dela, já tinha falado com a família, já estava tudo organizado. Então é uma situação realmente muito difícil e é muito limitante aquilo da pessoa dar um não naquele momento que você está já resolvida a viajar, não é isso? É. Já tinha acordado tudo isso, como, né? E então quando você não consegue resolver essa situação, então você fica com essa raiva acumulada, essa mágoa acumulada, e isso realmente vai adoecer você. Então você entra no desequilíbrio interno com você mesma. E isso não vai te fazer bem, tá entendendo? Nesse caso, você tem que realmente se trabalhar, às vezes pedir ajuda nesse sentido. Assim, é bom você ter uma rede forte, né, com uma família, de pessoas que estejam ali lhe apoiando, porque e você saber sair daquela situação. Se você não consegue falar para o chefe naquele momento, né, se você você conseguir perdoar, né? Na verdade, você não precisa nem perdoá-lo, porque você nem chegou a feri-lo, mas perdoar por você mesmo, entendeu? Se Uhum, perdoar por sim, você não conseguir ter tido aquela forma de falar, entendeu? E sim. perceber de outra forma, entendeu? Os caminhos existem, Ressignificar, não é isso? ressignificar, né? Você, né? Então a gente vai entrar, inclusive, em outras questões aí, né? Porque que aí como é que você vai lidar com esses sentimentos, né? Como é que você vai lidar com essas frustrações, né? Quais são os caminhos, não só como chefe que a gente está falando, como um acidente, uma situação limitante ali que você está naquela questão e até de lutos também ali, né? Então como é que você vai lidar? Você tem que viver aquele momento, por Não incrível adianta que fazer de pareça. conta que não está acontecendo, né? Não adianta fugir dos sentimentos. Os sentimentos eles vêm muito fortemente. Na verdade, você tem que viver o luto, né? Que é uma situação real. E o luto vem com raiva, vem com perda, vem administrar essa perda, entendeu? E às vezes sozinha você não dá conta, procura ajuda, procura um psicólogo, procura às vezes um amigo muito forte que consiga te dar esse apoio, né? Então tem todas essas questões assim que são importantes você lidar com esse sentimento. Não é para você ficar ruminando aquilo, né? Quando é uma raiva, mas assim de tentar entender aquele sentimento, né? E também aquela situação que você está vivendo, né? Então essa questão é muito importante. Então você vê as crises como, não vê as crises como problemas irresolúveis, né? Que as crises fazem você crescer, né? Então é importante você aceitar que existem mudanças na vida, que existem circunstâncias limitantes, né? E você não adianta você querer mudar aquelas situações, né? Elas estão acontecendo como o luto. Não adianta você querer que aquela pessoa volte para a vida. Seria tão mágico, tão, né? Você tem que aceitar que ela está em outro plano, entendeu? É, que essa vida não termina, entendeu? Que assim, você tem que acreditar, você tem que espiritualizar-se nesse sentido, né? Entendeu? Então, assim, aceitar que existem mudanças, existem circunstâncias,
limitantes. Existem circunstâncias que você não pode mudar. Estabelecer, ser mais realista, né? Isso já são dicas práticas, né, Glaucia, que a gente está apontando sobre como lidar com esses sentimentos, não é isso? Exatamente, né? Porque a situação de mágoa, de raiva e até da perda, você tem esses sentimentos também, entendeu? Aquelas circunstâncias limitantes que você está vivendo naquele momento, né? E são em várias circunstâncias, né? Que você falou das escolhas do atleta, a gente tem a pessoa que quer sair de férias e não pode, tem a pessoa que não está tendo dinheiro para viajar naquele momento. Então, são várias. Nesse caso das férias que não pode viajar, pode começar entrar em contato com os amigos, entrar em contato com a família, né, com as pessoas que estão na cidade, tentar ir para restaurantes bons. Buscar outras opções, né, mais locais. Outras opções locais, ir para restaurantes de culturas diferentes que existem no locais, de feiras diferentes, entendeu? Ir para museus do local, que às vezes você nem conhece direito sua cidade, de tanto que você viaja nas férias, e aí você vê os lugares que você poderia visitá-los, né? Ler bons livros, né? Naquele momento que você não pôde viajar, ler livros que você estava adiando e que nem conseguia, que agora você tem esse momento para ler, ir para o cinema, né? com o namorado, com a amiga, com os parentes, com o filho, entendeu? E fazer tantas coisas que são maravilhosas também, né? Restaurantes, bares, né? E assim, uma infinidade de circunstâncias que você pode criar que sejam agradáveis. Outras possibilidades, né? Outras possibilidades. Você não pode evitar, às vezes, que as circunstâncias aconteçam na sua vida. E tão bom quando você consegue resolver, como essa questão da escolha, né? Que você fez da sua vida, da hora. Né? Mas existem circunstâncias que você não pode fazer nada, como a perda de alguém. Né? As tragédias que acontecem na vida, os acidentes, entendeu? Então, nessas coisas você não pode mudar. Doenças, né? Doenças que tem na família, que você não pode mudar, doenças suas também, que você não pode mudar. Mas como é que você pode encarar essa forma? Você pode mudar. Você pode mudar a forma de entender, de interpretar aquela circunstância de uma forma mais positiva e não ficar no negativo daquele modo de viver que você está. Então, eu acho que é nesse sentido que você tem a resiliência, né? Que é a capacidade de mesmo com as situações difíceis, você evoluir, você crescer dentro daquilo e perceber um outro mundo melhor, né? E saber que você é mais forte com aquilo e não culpar o mundo, deixe de culpar o mundo, né? Não se torne vítima, porque aí causa ainda mais sofrimento aquela situação de vítima. Entendeu? Então, no sentido de você transformar, ressignificar o que aconteceu com você. Você pode, isso você pode. Não pode impedir que aconteçam as circunstâncias limitantes, mas você pode encarar de outra forma, né? Você pode, inclusive, se sentir mais forte porque você está lidando com aquela situação. Né? E outra coisa, as férias vai ser sempre. Então, você, em outros momentos, se for as férias, você vai poder fazer, né? Procure lugares que você tem vontade de viajar. Você também pode fazer, às vezes você não pode viajar um mês inteiro ou 15 dias, mas você pode viajar finais de semana. Então, você pode viajar e você se sente vivo também com isso, entendeu? Esse movimento de viajar. Então, é tudo muito programado quando não se tem dinheiro ou quando não se pode naquele momento que você está trabalhando ou que está com algum projeto. Então, naquele momento, você ressignifica a sua forma de ver as coisas e encaixa, se organiza e encaixa tudo de acordo com o que você pode fazer. E eu gostei muito, Glaucia, dessa parte que você falou, que se a pessoa não estiver lidando bem com aquele sentimento da circunstância do momento, seja por escolha, perda, doença, ou enfim, qualquer situação que seja, tá difícil para você lidar com aquela situação, buscar ajuda, né? Não apenas de amigos e familiares, mas também de um profissional, se for o caso, né? De um psicólogo. Muitas vezes a gente, inclusive assim, eu sempre falo que nós estamos na jornada, né?
E então a gente está aqui para crescer. E dificuldades todos têm. Ninguém nasceu Sim. sem dificuldades, sem circunstâncias limitantes, todos passam por algum momento, e isso faz parte da vida, né? Mortes, perdas, né? Isso, doenças, tudo faz parte da vida, né? Entendeu? Perda de um emprego e situações que se limitam naquele momento, mas que você, com a capacidade de enxergar e de ter resiliência, você, né, pode evoluir. E o profissional te ajuda, justamente o psicólogo, te ajuda a você ver um outro modo de viver, né? Que você, às vezes, está impactada naqueles sentimentos que estão vindo muito Muito forte. focada numa coisa só, né? Exatamente, no negativo, né, dos sentimentos, né? Então, assim, porque o que acontece? Quando você não trabalha a raiva, né? Quando você não trabalha as frustrações, as expectativas frustrantes, né? E todo esse sentimento de raiva, medo, né? Então, porque a raiva não trabalhada vira mágoa. A mágoa não trabalhada vira depressão. Então, é importante que você trabalhe esses sentimentos. E não é assim mágico, né? Às vezes você não consegue trabalhar sozinho e o profissional, ele está, né? Como nós, psicólogos, estamos aqui para ajudar. Então, é Isso muito mesmo. A Gláucia está interessante aí isso. preparada. Eu estou preparada aqui só para fazer pergunta. A Gláucia é a que responde, que destrincha aí todos os detalhes no que diz respeito à questão do nosso comportamento e dos nossos sentimentos, emoções e etc. É isso É aí. isso aí, Vera. Muito bom a live de hoje. Então, acho que esse recado pontual que nós demos hoje, né, acho que foi finalizado com sucesso. Então é isso, né? Sucesso. Gostei muito dessas dicas que você compartilhou, Gláucia, para a gente Uhum. aprender a lidar melhor com as circunstâncias em que nos encontramos, né? Que sempre podemos nos encontrar em uma situação do tipo que gostaríamos de fazer mais do que podemos, né? E a gente sabe que não é tão fácil, às vezes, lidar com os sentimentos que vêm dessa situação. Mas, de forma realista, ressignificando e buscando ajuda, se for o caso, né? Isso. Destacando 3 dicas do que você passou, dá tudo Uhum. certo, né? Dá tudo certo. E uma outra questão também é a meditação, né? Eu me auto-apliquei e eu digo para vocês que é muito bom você meditar. Você realmente ressignifica a sua vida de uma forma muito melhor, porque você acalma o seu espírito, você acalma as suas ansiedades, né? E isso é um trabalho também de dia a dia, né, Vera? Não é assim, uma meditação resolve tudo. Toda situação nova requer muita disciplina, né? Até a criação do Muita. hábito. Exatamente. E é tudo de bom, porque você relaxa, você vê esse modo de viver. Ajuda também você a operar de modo melhor. E nós estamos aqui para ajudar, né, Vera? E Isso ressignificar essa vida, nessa nossa vida, que é tudo de bom quando estamos nesse movimento, né? E de temos de crescimento, né? Buscando sempre melhorar, né? evolução. E aqui eu e a Vera estamos aqui nessa aliança boa, nessa interconexão, né, Vera? Estamos aqui Só, nós. só para ajudar. E vocês que podem vir com seus casos, a gente continua, né? Esse ano com todo essa abordagem. E temos um caso novo para a semana que vem. Aquela historinha, aguardem e confiem. Mais Ele um caso. Assim, promete é. muito, e tem muitas mulheres que já viveu essa forma Uhum. Não de vamos dar ver. muito detalhe, não, que é para deixar o pessoal Não, curioso. mais curioso possível. Mas é É, impactante, né, Vera? Muito com impactante. certeza. Situações muito comuns. Uma Comuns. situação muito comum, quer dizer, ao gênero feminino. Feminino, exatamente. É, Que a- é a- é impactada sim, pelo masculino. Mas a gente vai dar dicas, como diz a Vera, vamos deixar na expectativa, né? A próxima isso live da mesmo. semana que vem. Então, E quem gostou do tema de hoje, o que que faz, Glaucia? Esse se recado eu deixo com você, gostaram, que você fala super bonitinho. se gostaram desse vídeo, comentem, curtam, compartilhem para o universo feminino, que é tudo de bom quando a gente pode ajudar mais e mais mulheres, né, Vera? E eu Isso muito mesmo. obrigada, Trocando minha ideias, né? Muito bom. Exatamente, a gente está aqui para trocar essas ideias e esse crescimento, né, essa evolução nossa, é tudo de bom.
né? Então, eu só agradeço, muita gratidão, né, por todos os casos e todo o contato que vocês estão tendo com o caso Amor e Obsessão, né, Vera? Isso, esses últimos dias esse vídeo deu uma bombada, muito bom. Muita gente se Muito, identificando com o tema. muito bom. E o da semana que vem promete também, muito, né, Vera? Demais. Então, gente, Vera, muito obrigada. Obrigada, Eu que mulher. agradeço a você, Glaucia. Muito Eu obrigada. agradeço muito. Então é isso, vamos ficando por aqui. Semana que vem a gente está de volta em mais uma live, ok? Até mais. Ok, Tchau, tchau. ok.